Vários grandes homens do Antigo Testamento tiveram mais de uma mulher. Salomão teve 700 esposas reais e 300 concubinas. Davi, seu pai, teve no mínimo 8 esposas. Patriarcas como Abraão e Jacó tiveram mais de uma mulher também. Olhando para esses homens tão importantes para a nossa fé, nos perguntamos: afinal, por que Deus permitiu a poligamia na Bíblia? Seria essa uma evidência de que a Bíblia, segundo alguns dizem, é um livro machista? Ou será que essa prática é correta e ainda deveria ser feita hoje? Para começar a explorar esse tema, precisamos relembrar que o casamento não foi algo inventado pelos seres humanos. Deus é quem deu a primeira mulher para o primeiro homem. Deus é quem presidiu aquela cerimônia de casamento. E comentando isso, Moisés nos diz: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, no singular, e os dois serão uma só carne. Então esse é o padrão de Deus, e isso é o que está ensinado na Bíblia. Devemos diferenciar isso na Bíblia como uma história divina dos relacionamentos de Deus com o seu povo. Esses relacionamentos são chamados de alianças. Uma aliança é como um casamento onde duas partes fazem um compromisso de serem dedicadas uma à outra, de serem leais, de serem fiéis. Vemos que Deus cria esse tipo de relacionamento com Adão e Eva, mas eles são desleais, eles não acreditam na sua palavra, eles não obedecem e mergulham a humanidade no caos e no mal. Deus então faz um novo começo com Noé, e depois isso também dá errado. Deus faz um novo começo com Abraão e sua família, então Deus faz uma aliança com Israel, a família de Abraão. E toda a história do Antigo Testamento é uma história de como os parceiros humanos são infiéis. Os parceiros humanos são desleais. Eles não acreditam na palavra de Deus. Eles não acreditam no que Deus diz. Eles não obedecem à regra de Deus. Eles se rebelam e querem estabelecer o que é certo e errado para si mesmos. E assim, nessa história, vemos uma violação constante do padrão original divino. Vemos isso com Abraão. Deus promete a ele um filho, ele não confia em Deus, ele não espera por Deus e ele tenta resolver isso com a serva de Sara. Futuramente, Abraão tem que mandar embora o seu próprio filho, o fruto da sua pressa. Jacó também tem 2 esposas, irmãs, e esse não foi um relacionamento maravilhoso. A Bíblia está mostrando que a poligamia traz todos os tipos de problemas. O livro de Juízes nos diz que os juízes tinham muitas esposas porque eles aspiravam ser reis. Logo, a maioria das pessoas do Antigo Oriente Próximo tinham apenas uma esposa. Apenas reis podiam se dar ao luxo de ter muitas esposas. Então, quando você lê a Bíblia com atenção, percebe que a Bíblia não está promovendo a poligamia. Ela está nos mostrando apenas figuras reais que tinham muitas esposas e, até no caso deles, isso não é o ideal. A poligamia causou todos os tipos de dificuldades, problemas e brigas entre as esposas, e isso não é um relacionamento satisfatório. Vemos a comprovação desse fato no caso de Davi. Natã, profeta, veio até ele e lhe contou uma parábola sobre um homem que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. E quando alguém veio visitá-lo, ele teve que mostrar hospitalidade. Em vez de matar uma de suas ovelhas, ele roubou a única ovelha que aquele homem pobre tinha. Toda essa história está dizendo a Davi que, mesmo tendo muitas esposas, Davi não estava satisfeito, terminando por roubar a única mulher que outro homem tinha. Temos esse mesmo problema no caso de Salomão, porque ele não praticou o que pregava. Vemos a sabedoria de Salomão no que ele escreveu, mas não vemos a sabedoria de Salomão na maneira como ele viveu. Ele desconsiderou seus próprios princípios sábios, ele multiplicou as esposas, o que é expressamente proibido para reis em Deuteronômio 17. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes diz: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. O rei não deveria se casar com uma princesa de outro país, porque ele iria criar uma aliança política. Então ele iria confiar nessa aliança e não no Senhor. Ele não deveria multiplicar cavalos, porque ele não deveria confiar em carros de guerra e poder militar. Ele não deveria multiplicar ouro, porque ele não deveria confiar em sua capacidade de pagar outros para libertá-lo. Ele deveria colocar sua confiança em Deus. Então o que a história da Bíblia mostra é que, mesmo que eles fossem homens de fé, eles não são homens de moralidade. Nem tudo o que fizeram foi moral. Se você olhar para o Novo Testamento, olhar para o que Jesus diz no Novo Testamento e olhar para o que os apóstolos dizem, eles nunca apresentam alguém do Antigo Testamento como um exemplo moral. Eles os apresentam como exemplos de fé, mas não como exemplos de moralidade. Então há uma diferença muito clara entre o que Deus nos ordenou e instruiu a fazermos no casamento e como seu povo realmente se comportou na história que está registrada para nós. Essas coisas aconteceram no Antigo Testamento e nós temos que ouvir o que o narrador está dizendo.
Mas o narrador não está dizendo que isso é uma coisa boa. Ele está mostrando que é uma coisa ruim. A poligamia cria todos os tipos de problemas e não cria uma maneira satisfatória de viver, porque está abandonando o padrão da criação. Até a próxima.